Bom, vamos começar aqui mais uma aula. Essa aula vai ser sobre phrasal verbs e a gente vai continuar o tema da semana passada de uma maneira menos complexa. Semana passada eu estava falando sempre sobre a composição da frase, onde que ia o advérbio, onde que ia a preposição, se era transitivo, se era duplo transitivo, esse tipo de coisa a gente vai esquecer um pouco. Eu vou comentar ainda, mas a gente vai esquecer um pouco. E a gente vai usar os phrasal verbs mais na prática. Então eu vou tentar fazer com que isso aqui fique bem rápido. E vamos nessa. Então o nome completo série escola, básico do básico aqui. E qual que é a pegada? O que a gente vai fazer? Então a gente vai dar continuidade ao tema de verbos compostos e a gente vai tentar abordar de uma maneira um pouco mais leve. Então vocês vão ler os exemplos aqui que eu coloquei de phrasal verbs, que são comuns no inglês, e vocês vão tirar 5 exemplos, como a gente fazia lá no começo. Depois de ler os exemplos que eu tenho aqui, vocês vão pegar 5 exemplos novos, tá? E colocar, responder as perguntas que eu tenho aqui, que não são mais alternativas, vai ser dissertativo, na estrutura que eu coloquei lá embaixo. Eu já vou para lá para mostrar para vocês antes dos exemplos. Nessa estrutura aqui, vocês vão achar um phrasal verb, escrever ele, colocar o significado e colocar uma frase utilizando o phrasal verb. Pode usar tradutor, pode usar o dicionário, pode usar o que vocês acharem melhor. Dicionário você não vai encontrar phrasal verb no dicionário. Então o dicionário vai ser mais para escrever a frase, caso você queira achar o significado de outras palavras. Agora, phrasal verb não tem no dicionário, então vai ter que ser internet ou algum outro tipo de livro que vocês encontrarem. Vai ser basicamente a estrutura da lousinha aqui. Então, o phrasal verb, o significado dele aqui embaixo, uma frase usando ele aqui, né, no contexto que vocês quiserem. Então, primeiro exemplo. Turn on e turn off. Ligar e desligar. Então, é aquela ideia. Turn on, turn é o verbo, on é o advérbio, é aquilo que caracteriza o verbo, que dá que caracteriza, dá uma qualidade, que diferencia o verbo do verbo comum. Ele está compondo o verbo ali. Então, turn on seria ligar, turn off, desligar. Faz sentido por quê, nesse caso? Não tem o on e off de computador, de videogame, seja lá o que for, que é aquele símbolozinho da bolinha com risquinho, só o risquinho, a bolinha com risquinho é off, só o risquinho é on. Então, turn seria virar. Você está imaginando aí um switch, certo? If you turn the switch on, vai estar ligado. If you turn the switch off, vai estar desligado. Então, turn on, ligar, turn off, desligar. Frase aqui em contexto. Turn on the computer. I wanna play some Dota 2. Ligue o computador, eu quero jogar um Dota 2. Por que eu coloquei um entre chave aqui? Porque esse some significa algum. Mas na hora de traduzir, eu não vou traduzir. Eu quero jogar algum Dota 2. Que esquisito. Quero jogar um Dota 2 seria tipo assim, não é de uma unidade, é um no sentido de um pouco. Então eu coloquei em chave aqui para vocês verem que não é o mesmo, não é a tradução literal do negócio. Qual que é a pegada aqui? Turn on the computer. Turn on the computer já é uma frase completa por si só. Se você escrever só turn on the computer, você já vai estar fazendo uma frase utilizando um phrasal verb que está totalmente correta, gramaticalmente falando. Então, você tem aqui turn, você tem o verbo, você tem o on, você tem o phrasal verb completo, né, o turn on, e a gente pode identificar aqui nele o on, que é o advérbio. Você pode identificar também o transitivo dele, que é o objeto que está sendo ligado, que é o computador. Então, terminou essa frase aqui, ela já está correta. Eu acrescentei mais informações aqui, porque geralmente quando você está falando, você vai falar mais coisas, certo? Você não vai ficar falando em frase picada, tipo turn on the computer, igual um GPS. Então, aqui eu coloquei para mostrar que no contexto ele vai aparecer acompanhado de várias outras coisas. Mas se eu disser só turn on the computer, já é uma frase que eu vou considerar correta na hora de vocês responderem os verbos compostos lá embaixo. E turn off, eu poderia usar turn off the computer? Poderia, seria desligue o computador. O resto daí já não faria sentido, né? Se eu falar desliga o computador, eu quero jogar um Dota 2. A não ser que eu, sei lá, não sei, não faz sentido aí, perde o sentido. Então, beleza. Mas o turn off aqui eu usei outro exemplo. Então, turn off that video game. It will damage the TV. Desligue esse videogame e vai danificar a TV. Turn off, desligar, turn off. That video game. That video game é o transitivo, é o objeto. Turn off, desligar. Então, turn off e off é o advérbio, né? Turn off that video game. It will damage the TV. De novo aqui, se eu falar só turn off that video game, já está correto, já fechou a minha frase com phrasal verb. Então, desliga esse videogame e vai danificar a TV. Beleza. Tranquilo. Mais um exemplo aqui.
Put on e take off. Put on seria colocar e take off, tirar. Take off também pode ser decolar. Mas nesse caso aqui vamos usar só o significado de tirar. Então, se eu disser I take off my headphones, seria eu tiro o meu headphone. I put on my headphones, seria eu coloco o meu headphone. Eu coloco o meu headphone. Então, só isso. Você percebe aí que você tem o phrasal verb e um transitivo, que é o objeto. O que está sendo tirado? O fone. Então, já fechou. A frase que eu dei de exemplo aqui. I put on my lucky underwear for the interview. I put on my lucky underwear for the interview. Seria eu coloquei a minha cueca da sorte para a entrevista. Poderia ser eu coloco também, porque o put ele é um verbo que não muda a forma dele no passado. Ele é um dos poucos que acontece. Acho que cut também. Cut e put não muda a forma deles no passado. Ou seja, se eu falar I cut my finger, eu tô dizendo eu cortei o meu dedo. I cut my finger. Eu cortei o meu dedo. Ou eu corto o meu dedo. Então cut ele não muda no passado. E put é a mesma coisa. Então I put on. Só que put on é outra coisa, né? Ainda assim, quando você passa put on, que é o verbo, o phrasal verb, pro passado, ele também não muda. Então, I put on my lucky underwear for the interview. Eu coloquei a minha cueca da sorte para a entrevista. O que foi colocado? A cueca da sorte. Para quê? Para a entrevista. Então, é um duplo transitivo. Eu tenho duas informações ali que é importante para o phrasal verb. Então, I put on my lucky underwear for what? For the interview. Se eu disser I put on my lucky underwear, vai ter um transitivo só, mas ainda está correto. Agora, se eu só disser I put on, já não funciona. Então, esse é um caso que ele precisa de transitivo para funcionar. Então eu coloquei a minha cueca da sorte para a entrevista. Mais um exemplo agora com take off. You have to take off your shoes to enter my house. Você tem que, you have to, tirar, take off, your shoes, seus sapatos, para entrar na minha casa. To enter my house. Para entrar na minha casa, to enter my house. Simples então. What do you have to take off? O que você tem que tirar? Your shoes, primeiro transitivo. For what? To enter my house, segundo transitivo. Então, na verdade eu não tenho certeza se o to enter my house é um segundo transitivo. Não tenho tanta certeza não. To pay for... não sei. Pode ser que seja, pode ser que não. Eu não sei. Não lembro aqui. Se to enter my house. Eu acho que sim. Porque eu posso remover to enter my house, eu continuo com you have to take off your shoes. O primeiro com certeza é um transitivo. Se eu remover ele, you have to take off, ele já também não funciona. Take off não funciona sem um transitivo pelo menos. Então você tem que tirar os seus sapatos para entrar na minha casa. Beleza. Mais um exemplo aqui. Find out. Find out é descobrir. Descobrir. Descobrir no sentido de eu descobrir uma informação. Não é fazer uma descoberta tipo histórica, um negócio assim. Poderia ser usado também dessa maneira, mas não é. It's not a discovery. Não é tipo discover nesse sentido de eu tipo, desbravei a selva e eu descobri uma sociedade perdida de índio. Não. Find out é tipo descobrir uma. Eu soube sobre uma informação que eu não sabia. É tipo isso, mas na hora de traduzir você vai usar descobrir. Então I have to find out what's going on. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Eu tenho que saber qual que é a informação aí por trás do que está acontecendo e eu estou por fora. Então eu tenho que descobrir o que está acontecendo. I have to, eu tenho que find out, descobrir what is going on, o que está acontecendo. Então, descobrir, find out. What are you I have to find out, tenho que descobrir. Ele não precisa de transitivo. No caso, ele tem o transitivo aqui, que é o que what are you finding out? I'm finding out what's going on. O que está acontecendo é o transitivo dele, é o objeto, é o que você está descobrindo. Eu estou descobrindo o que está acontecendo. Esse é o transitivo, esse é o objeto que está sendo descoberto. Objeto entre aspas, né? Mas ele não precisa. Find out é um verbo que não precisa de transitivo para funcionar. Se eu falar I find out, fechou, a minha frase está feita. She found out, passado, que é outro exemplo. I was dating her daughter. Found out é o mesmo verbo composto aqui, descobrir, só que ele está no passado. E como find é um verbo irregular, ele se transforma em found, mas o out continua, no caso do advérbio ele vai continuar sendo out. A diferença é que você passou essa frase para o passado. Então, she found out
I was dating her daughter. Ela descobriu que eu estava namorando a filha dela. Você pode ver também o pessoal dizendo she found out that I was dating her daughter, mas não, é bem menos comum do que a gente pensa. Não tá errado se você usar um that aqui para substituir esse que, né? She found out that I was dating her daughter. Porque em português a gente tem muito essa conexão de usando o que. Em inglês não, eles vão direto. Mas você pode usar that. Mas não use. Você pode, mas não use. Então, she found out I was dating her daughter. Ela descobriu que eu estava namorando a filha dela. Descobriu. Found out. O objeto aqui seria she found out I was dating her daughter. Her daughter é o transitivo. She found out também está correto. Ele não precisa de transitivo, mas eu tenho aqui her daughter como transitivo, caso alguém te peça para estruturar, você já sabe disso. O transitivo ele é sempre o objeto que está relacionado ao phrasal verb, é o que vem depois dele. Então, beleza. Mais um exemplo aqui. Give up, desistir. Give up, desistir ou deixar de fazer algo. Então, essa aqui é difícil, hein? I give up. Eu desisto. Fechou. Não precisa de transitivo, não precisa de nada. Fechou, a sua frase tá feita. Significa eu desisto. You need to give up smoking. You need to give up smoking. Você precisa deixar de fumar. Smoking é o objeto. Give up, deixar. Deixar do quê? De fumar. Então, you need to give up smoking. Certo? Você precisa deixar de fumar. Mais um exemplo. Put away. Seria colocar algo no lugar ou guardar. Então, colocar algo no lugar ou guardar. I put away all my toys. Eu guardei todos os meus brinquedos. Lembra lá do put, que ele não muda quando ele vai para o passado? Então, I put away. Eu guardei, passado. Todos os meus brinquedos. All my toys. Então, fechou. Mais um exemplo. I'll have to put away all the tools. Eu vou ter que guardar, precisarei guardar todas as ferramentas. Fechou. Você usa aqui a estrutura da frase completa como um todo, ela é bem parecida com um verbo normal, né? Se eu trocar put away, que é um verbo phrasal verb, por wash, que é lavar. I'll have to wash all the tools. Tá correto. I have to wash all the tools. A diferença é que eu estou substituindo um verbo comum por um phrasal verb. Por isso que eu falo que aquela coisa de ficar definhando a frase, isso aqui é o advérbio, isso aqui é blá blá blá, não tem muita lógica agora, porque na prática eu estou substituindo um verbo comum por um phrasal verb. E na maioria das vezes funciona. Nem sempre, mas na maioria das vezes funciona. Então beleza. Mais um exemplo. Throw away. Jogar fora. Throw. Desse jeito aqui, língua no meio do dente. Throw away. Jogar fora. I threw away. Já mudei aqui porque throw é presente e threw é passado. É outro verbo que é irregular. Passei ele aqui pro passado. Ficou eu joguei fora. I threw away every old hardware I had. Todas as peças velhas que eu tinha. I threw away every old hardware I had. Então eu joguei fora todas as peças velhas que eu tinha. Também não precisa de transitivo para funcionar. I threw away. Na verdade depende do contexto. Esse caso aqui depende do contexto. Se eu só falar I threw away ou I threw away, automaticamente surge a pergunta na cabeça: você jogou o que fora? Então ele precisa de transitivo para funcionar, mas como resposta às vezes ele funciona. Então tipo assim, alguém pergunta para você: viu, o que você fez? What did you do with my old hardware? O que você fez com as minhas peças velhas? I threw it away. I threw it away. Aí nesse caso você vai ter que mudar a estrutura dele e acrescentar ali um sujeito, que seria o it, né? Você vai ter que colocar threw it no meio do away, threw it away. Então tecnicamente ele precisa de transitivo, mas ele pode ser de maneira mais simplificada. Você não precisa sempre dizer exatamente o que você fez, você pode substituir por um sujeito ali. Como acho que talvez você possa fazer com os outros aqui também. I put it away, né? O what did you do? Se você transformar em pergunta e quiser responder com um phrasal verb, você pode também. No caso disso aqui, né? I put away all my toys. Eu guardei todos os meus brinquedos. Suponha que alguém pergunta pra você: what did you do with your toys? What did you do with all your toys? O que você fez com todos os seus brinquedos? I put it away. I put them away. Que são toys, plural, né? I put them away.
Mas vamos esquecer isso aqui agora, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Mas dá pra fazer isso. Se vocês entenderam o que eu falei até aqui, dá pra você fazer isso também. Substituir essa descrição que você deu do que você jogou fora, do que você guardou. Você pode substituir tudo isso por uma pessoa verbal. Como a gente faz em português. Tipo assim, eu jogo no meu videogame o dia inteiro. Eu posso dizer, eu jogo ele o dia inteiro. Fica meio tosco a frase, mas eu posso dizer isso. Em inglês, esse ele, já que eu tô falando de um videogame, que é um negócio inanimado, seria um it. Né? Play it every day. Play it every day. Então, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Throwaway já foi. Fill in, esse é o penúltimo. Preencher. Please fill in this form until the 24th. Por favor, preencha esse formulário até o dia 24. Fill in, please fill in. Preencha. What is gonna be filled in? The form. Então, o que vai ser preenchido? O formulário. Fill in this form. Então, preencha o formulário. Esse é o transitivo dele, é o objeto que ele tá se relacionando, né? Então, fechou. Já identificou, fill in. Tá resolvido. Demorou, é nóis. Fechou, esse é o exemplo. Mais um exemplo, fill in the gap. É a mesma estrutura this form, mas eu troquei form por gap. Então, ao invés de preencher um formulário, você vai preencher uma lacuna, um gap, uma lacuna. Né? Preencha a lacuna, I, something, apple, juice. Eu, alguma coisa de suco de maçã. Gosto, né? Obviamente, seria gosto. I like apple juice, eu gosto de suco de maçã. Poderia ser I hate. Odeio, também funciona. I hate ou I like funcionaria aqui. Mas o importante aqui é o phrasal verb. E isso aqui a gente já viu como é que ele funciona. Último agora aqui, get along with. Get along with. Get along significa se dar bem. Esse with, ele quase sempre vai estar junto da frase quando você for usar get along. Por quê? Ele é uma preposição quase que necessária para que o get along funcione. Eu posso dizer we get along. Posso, se alguém me pergunta assim, how do you live in the same house with your entire family? Yeah, we get along sort of. We don't really, in all honesty, but we get along. Eu posso dizer we get along. We get along significa a gente se dá bem. A gente se dá bem. Mas no caso de eu estruturar uma frase para que o phrasal verb funcione corretamente, eu tenho que usar with. Essa preposição ela é necessária caso eu queira acrescentar uma outra informação. Então, I get along with my brother pretty well. Eu me dou muito bem com o meu irmão. Esse muito eu coloquei numa chave aqui também porque a tradução literal seria I get along with my brother. Eu me dou bem com o meu irmão. Pretty well. Esse pretty well é esse muito. Ele não está no meio do get along aqui. Ele está lá no final. Então eu coloquei esse muito aqui para que vocês saibam que em português eu vou colocar um muito aqui. Eu vou traduzir dessa maneira, mas em inglês ele não está no meio do get along. Ele está lá no final. Então eu me dou muito bem com o meu irmão. Mais um exemplo. I'm sure we'll get along with each other. I'm sure we'll get along with each other. Vamos pensar numa situação. Você vai se mudar e você não tem dinheiro para pagar um aluguel sozinho e você vai se mudar com outra pessoa. Aí o que acontece? Você tá pensando assim, caramba, será que vai dar certo, não sei o que, e daí a pessoa fala pra você, I'm sure we'll get along pretty well. Ou I'm sure we'll get along with each other. Então eu tenho certeza que a gente vai se dar bem um com o outro. Morando na mesma casa, dividindo contas. O que é uma mentira, isso não acontece. I'm sure we'll get along with each other. Tenho certeza que vamos se dar bem um com o outro. Então, get along with each other. Em inglês a gente tem aqui I'm sure will. Seria we will, só que está contraído. I'm sure we'll get along with each other. Get along seria o verbo. Né? Along é o advérbio. With é a preposição. Né? Each other, um com o outro. Each other seria um com o outro. Uns aos outros, enfim. Nesse sentido aí. Então tenho certeza que, I'm sure, will, vamos se dar bem. Um com o outro. Certo? Então fechou. Esse é o exemplo. Tá resolvido. E agora é o exercício. É aquilo que eu expliquei lá em cima. Vai pegar um phrasal verb não daqui, diferente desse que tá aqui, que estão aqui. Tem um monte de phrasal verb, então não vai ser difícil achar.
Escreve o phrasal verb, escreve o significado dele, ou os significados, pode ser mais de um, e uma frase utilizando o verbo. Vocês vão ter que fazer 5. E é isso aí, demorou, é nóis. Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp e eu respondo. Falou.